Olá, muito bem-vindo à nossa live de hoje. Eu sou o William Pós Mantovani, advogado e professor, e vamos tratar hoje de um assunto muito importante e também presente no seu dia a dia, que são os danos morais. Como que eles funcionam? Vamos falar um pouco sobre isso na live de hoje. Afinal, o que são danos morais? Quais são as situações que geram indenização? E como que nós podemos estar reivindicando e defendendo nossos direitos nesse assunto tão amplo e ao mesmo tempo tão enriquecedor que é os danos morais. Então já curta, compartilhe, né? Deixe aqui o seu comentário, a sua pergunta, o seu esclarecimento, para que nós possamos ter uma conversa aqui muito bacana nessa tarde de hoje. Tá? Eita, que as perguntas já começaram. Te orienta, gente. Pelo amor de Deus, calma. Deixa eu falar um pouco para vocês aqui agora. Chamar aqui a minha assessoria para poder me ajudar também, que já tem muita gente online. Poder aqui contribuir também, né? E olha, enquanto você compartilha e comenta aí, deixa já te antecipar uma coisa importante. A diferença que muita gente perguntou na caixinha de perguntas que nós abrimos ontem, da diferença de danos morais para mero aborrecimento. São termos meio que jurídicos, mas são muito importantes para qualquer pessoa, até mesmo você que possa não ser da área jurídica. Tem que compreender porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então, olha, numa linguagem muito simples para que todos possam compreender. Danos morais, indo direto ao ponto, danos morais acontecem, né, ficam configurados quando existe uma ofensa muito grave a um direito seu. Um dano, assim, realmente significativo. Um dano que atinge a sua honra. Um dano que viola a sua imagem. Algo que extrapola um dissabor, algo que vai muito além só de uma chateação. Algo que realmente lhe gera constrangimento. Isso é o conceito, isso é o que realmente configura os danos morais. William, mas e esse tal de mero aborrecimento? O que é isso? Ora, gente, o direito chama de mero aborrecimento aquilo que é uma tristeza, aquilo que é uma chateação, aquilo que nos aborrece, nos deixa chateados, mas que é de pequeno tamanho. São coisas comuns do dia a dia, como por exemplo ficar 30 minutos, 1 hora no trânsito engarrafado. É por exemplo ficar ali na fila do banco durante 30 minutos esperando aquele atendimento. O mero aborrecimento é quando você está ali no aeroporto e começa uma tempestade e o voo não pode sair. Não por culpa da companhia, mas porque a chuva ninguém controla, só Deus. Então, mero aborrecimento são situações pequenas do dia a dia. É uma discussão trivial no trânsito. São aquelas chateações, né? Aquele estresse que você sente de vez em quando, isso é um mero aborrecimento, faz parte. Todo mundo passa por situações assim de chateação, né? De aborrecimentozinho com alguém. Isso é um mero aborrecimento por direito e não é indenizado. Não é. Então, o que é indenizado? O dano moral. Porque o dano moral é alto, é grande. Não é só uma chateação, é um constrangimento, né? É um vexame, é uma vergonha muito grande que te fizeram passar, é uma falha contigo, é um direito seu que foi violado muito forte e isso te causou prejuízo para a sua honra, para a sua imagem, os seus direitos foram violados, né? E é por isso que o entendimento jurídico é que o mero aborrecimento não gera indenização, mas o dano moral, sim.
o dano moral gera indenização para a vítima. Como receber o dano moral? Como colocar o dinheiro no bolso? Como que eu faço isso? Calma que eu vou te explicar na live de hoje, tá? Então já pode deixar aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários, interagir conosco, né? Clique no coraçãozinho aqui do lado da tela, você do Instagram, pessoal do YouTube também, do Facebook, todo mundo acompanhando nossa live ao vivo em 3 redes sociais, simultaneamente, né? Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem também com os seus amigos, familiares, afinal, informação é poder. Hoje você vai saber aqui de muitas situações do seu dia a dia que são, sim, danos morais e que você tem direito a indenizações que pode ser que não sabia ainda que tem direito a elas, né? Então fique conosco que vai aí adquirir conhecimento e informação para a sua vida, para a sua rotina do dia a dia, tá? Algo importante que enquanto você manda sua dúvida, eu já te antecipo, tá? Como que você vai provar um dano moral? Como que você vai conseguir receber uma indenização por aquele constrangimento grande que você teve? Como que você vai fazer isso, né? Olha, inicialmente a dica importante que eu te dou é você conseguir provas. É você coletar provas daquilo que aconteceu, né? Então vamos supor, William, eu fui xingado num grupo do WhatsApp, né? Me ofenderam de várias formas. Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou provar isso? Né? Ora, você pode provar por meio de vídeos, por meio de áudios, por meio de prints, por meio de testemunhas e também por meio de depoimento pessoal seu mesmo. Você pode provar então de qualquer forma, sim, de qualquer forma, né? Você pode enviar, você pode ter isso para mostrar ao juiz de todas essas formas que eu acabei de falar. Então, quando você estiver passando por uma situação constrangedora ou alguém próximo a você, logo na sua mente deve vir a preocupação de registrar aquilo. Registra, grava, fotografa, filma, tira foto, pega o contato da testemunha que presenciou, se preocupe naquele momento, né, em configurar, em comprovar aquilo que está acontecendo. Porque quando você depois for entrar na justiça, que você chegar na frente do juiz, a primeira coisa que ele vai pedir de você: qual é a prova que você tem? Qual é a prova que isso aconteceu? E o erro comum, digo isso por mais de 10 anos aí que eu atuo nessa área como advogado e professor. Como que você vai... Qual é o erro mais comum que eu vejo no dia a dia no fórum acontecer? Né? É a falta de prova. É dizer assim, não, isso aconteceu. É a minha palavra. Isso não basta para o juiz. Isso não basta para a lei. Isso não basta para o direito. É preciso que você chegue lá na frente do juiz e diga, tá aqui. Olha aqui, excelência. O vídeo, a foto, o print, a testemunha, seja lá qual for a prova que você coletou, que você juntou, mas você tem que mostrar essa prova para o juiz, tá bom? É importante, essa é uma dica de ouro. Você pode pensar assim, isso é óbvio, isso é muito simples. Não é. Não é. Acredite no seu professor, no seu advogado, tá bom? Outra dica importante que eu dou para você: salve em local seguro as provas que você coletar. Também vejo as pessoas falarem assim, eu tinha tudo no meu celular, mas eu formatei, eu troquei, foi para assistência, apagou, eu perdi. Isso é comum. Então, fica mais uma dica importante para você. Filmou, gravou, tirou foto, fez print, joga isso no teu e-mail, joga isso no teu pendrive,
joga isso na nuvem, sei lá. Não sei como é que você costuma fazer, mas encontre uma forma de você salvar esse conteúdo. Não deixe ele apenas no celular. Deixou no celular é um risco que você está correndo. Trocou, formatou, perdeu, roubaram, furtou, queimou o display, não sei, acontece de tudo, já vi um pouco de tudo. E você perde as provas que você tem. Então, além de fazer as provas, de coletar as provas, de se preocupar com as provas, você deve guardá-las num lugar seguro, tá bom? Outra dica importante, como que você vai até o judiciário para pedir uma indenização? Como é que você chega lá? O que você faz? Você tem dois caminhos principais. Dois principais. Primeiro, se a tua indenização for pequena, você pode ir sem advogado. Não te aconselho a fazer isso. Porque aí, se faltar alguma prova, fizer o processo errado, você perde, senta e chora. Depois não tem mais o que fazer. Eu digo para os meus alunos, senta e chora. Não tem mais o que fazer. Já foi. Perdeu. O direito não socorre aos que dormem. Mas é uma possibilidade. Se a indenização for pequena, for baixa, a presença do advogado não é obrigatória. Mas eu sugiro que você tenha um. E o segundo caminho é contratar um profissional da advocacia. Pode ser tanto a defensoria pública quanto um advogado particular. Mas dê preferência para um advogado que tenha experiência, que já tenha feito isso antes, que tenha uma carreira consolidada, que tenha uma experiência, que tenha uma especialização na área, tá certo? Procure os melhores. Tenho certeza que quando você tem um problema no coração, você procura um médico cardiologista, não é? Especialista do coração. Tu não procura um ortopedista, tu não procura um geriatra, mas não é tudo médico? Mas cada um tem a sua especialidade. Faça a mesma coisa com o advogado. Cada advogado tem a sua especialidade, né? A gente esquece disso às vezes. Ah, mas é advogado, mas é especialista naquela área que você precisa? Não é isso? William, eu quero te contratar para fazer, sei lá, uma defesa criminal de tráfico de drogas. Eu vou dizer o quê? Não faço. Mas tu não é advogado? Sou, mas sou advogado do ramo previdenciário, do ramo do consumidor. Eu trabalho com pessoas idosas, crianças, trabalho com pessoas com deficiência. Eu consigo benefício para elas, eu aposento as pessoas rurais. Eu lido com dano moral, com pensão. Eu não atuo com criminal. Então, fique atento a isso também, né? Quando for contratar um profissional, fique sempre atento a isso, tá bom? Olha só aqui a Júcia Aguiar falando. Doutor, boa tarde. Eu tenho um caso aí no escritório exatamente de danos morais. Eu sei, Júcia. Que bom, que bom. Que bom, e vai dar certo. Fique confiante. Inclusive hoje, agora há pouco, às 15 horas, mais ou menos, um pouco mais cedo de agora, nós tivemos que defender oralmente, né, um caso nosso aqui envolvendo danos morais, justamente, né? Não vou aqui citar o nome porque não vem ao caso, mas foi uma ofensa muito forte que aconteceu, muito forte mesmo, pública, na frente de outras pessoas e tal, e deu certo, o juiz condenou, a outra parte recorreu e hoje perdeu, a sentença do juiz foi mantida. Então, igual eu disse no começo da live para vocês, danos morais é infelizmente uma realidade. No nosso dia a dia a gente vê, são muitas situações que podem gerar indenização para você quando os seus direitos forem violados. Agora, eu também não posso ser irresponsável aqui, como professor também que sou, e dizer assim, olha, toda vez que alguém violar um direito seu, vai ter danos morais.
Não é assim que funciona. E é um erro comum, que muitas pessoas pensam que é. Ah, William, um direito meu foi violado. Bora entrar para ganhar dinheiro? Opa, pensamento errado, hein? Primeiro que a ideia não é ganhar dinheiro. Isso daí é um pensamento financeiro, né? O dano moral, a vítima está constrangida, ela está abalada, né? Ela está ali realmente numa situação psicologicamente abalada pelo que ela acabou de passar, né? E segunda coisa, né? Não esqueça das provas e ter um bom advogado, né? Vamos começar aqui a responder as perguntas já. Algumas já foram enviadas. Eu vou aqui voltar ao histórico do Facebook, do Instagram, do YouTube. Se alguma passagem de desapercebido, vocês mandam de novo no chat, tá bom? A Ana aqui. Oi, Ana. Olha, o professor mais gente boa. Obrigado, Ana. O que mais aqui? Aqui. Uma pergunta da Jaqueline. Quando a viagem atrasa porque está com fumaça na pista, cabe uma indenização? Então, pessoal, olha, em regra, os voos atrasados, eles podem sim gerar indenização ao consumidor, porque tem um horário marcado que comprou para poder acontecer o voo. Mas olha só a minha dica de ouro para você. Quando o voo atrasa por questões climáticas, é uma questão de segurança. Não é culpa da companhia aérea. Aí, num caso desse, não existe indenização porque a culpa não é dela. Foi uma questão climática, né? Não tem como eu, nem você, e muito menos a Gol, nem a TAM, nem a Azul, mandar chover, mandar fazer sol, bota fumaça, tira fumaça. Não tem como, né? Não existe isso. Então, quando o atraso ele é por uma questão climática, por segurança dos passageiros, então, realmente, ninguém pode falar em uma indenização, tá bom? Claro, a empresa continua com a obrigação de dar assistência? Sim, ela tem que dar assistência para vocês, tá bom? O dever dela de cuidar continua. Qual que é o dever de cuidar? Dar acesso à internet, água, alimentação. Se passar de 4 horas de espera, tem que dar também hotel, né, que é a hospedagem para você descansar. Então isso daí ela é obrigada a fazer. Agora, uma indenização em dinheiro para você por isso é que não vai ter, porque a culpa não foi dela, foi uma questão climática. Não, William, mas não foi nada de clima não. O meu caso aqui foi questão mesmo que atrasou. Disseram aí que era congestionamento, não sei o que, final de ano, tal. Não era nada do clima não. Bom, aí já vai caber uma indenização sim, tá bom? Por isso que é importante você consultar um advogado, levar o seu caso específico para ele analisar. Não tem como ter uma resposta padrão para todo mundo, tá bom, gente? Então, já que se for somente a questão mesmo da fumaça, da visibilidade, é uma questão de segurança pública, então não vai ter indenização nesse caso, tá bom? Podem mandar mais perguntas, gente. Olha, tem uma pergunta seguinte. Doutor, o pai do meu amigo nunca quis saber dele e agora falaram que ele pode pedir danos morais. Será que procede isso? Procede. Procede. Eu acredito que vocês estejam falando do abandono afetivo, né? Abandono afetivo é quando o pai ou a mãe ela não participa da criação do filho, né? Ah, mas pagar a pensão não é suficiente. Pagar pensão não é suficiente. Vai ter danos morais do mesmo jeito, né? Ah, mas que ele tem que fazer então, William? Ele tem que participar da criação do filho, né? O pai e a mãe. Mesmo pagando pensão, a obrigação de cuidar, educar, orientar, acompanhar a evolução, o crescimento na escola, na questão da saúde, no dentista, no médico, tudo isso é obrigação do pai e da mãe. Tem pai que paga pensão e acha que só isso é suficiente. É aí que ele se engana e pode ter sim, viu, Nath?
Nath, a pergunta da Nath. Viu, Nath? Pode ter sim indenização. É óbvio que esse filho aí, né, o seu amigo, né, nesse caso aí, tem que ver, olha, ele nunca veio pro meu aniversário, nunca quis saber de mim, nunca acompanhou meu crescimento, nunca foi na escola, nunca me levou no médico, ele não participou da minha criação. Nesse caso é abandono afetivo e realmente vai caber uma indenização sim, tá bom? Então procede sim essa questão aí. Agora é claro, não esqueça do que eu falei no começo da live, tem que ter provas, tá? Tem que ter provas porque senão não tem como fazer um processo. Então tem que ter provas para que você entre com um processo de danos morais, tá? O que mais, pessoal? Pode perguntar aí. Eita, outra pergunta aqui. Se alguém discriminar uma pessoa pela opção sexual dela, pode receber indenização por dano moral? Com certeza. Com certeza. William, mas e se for outro tipo de discriminação? Muda? Claro que não. Discriminação é discriminação, pessoal. Pode ser por qualquer motivo. O motivo não importa. Se discriminou uma pessoa, é uma ofensa ao direito dela. É uma ofensa à dignidade dela. Então vai caber indenização também. Ah, mas foi na internet. Não importa. Tem gente que pensa que a internet é terra sem lei. Não é. Óbvio que não. Então pode ser presencial, pode ser na internet, pode ser aonde for. Tem gente, por exemplo, que abusa nos comentários de Instagram, de Facebook. Abusa mesmo, né? Discutem, xingam um outro, parece assim que é terra sem lei. Né? Fique sabendo que, é claro, para processar, tu tem que saber o endereço de quem te ofendeu. E aí pode ser uma dificuldade para algumas pessoas, né? Por isso que tem que ter um advogado que atua nessa área, que já sabe como que as coisas funcionam, para conseguir o endereço daquela pessoa que te ofendeu. Porque o juiz obriga que você diga, que tu saiba qual é o endereço daquela pessoa que te ofendeu. Porque a intimação tem que chegar para ele, tá bom? Agora, qualquer tipo de ofensa, Larissa, tá? Orientação sexual, opção sexual, em razão ser gordo, ser magro, alto, baixo, branco, preto, qualquer tipo de discriminação, não importa qual é, tá certo? Vocês vão ver, acredito eu, que na próxima semana o nosso escritório vai publicar uma notícia para vocês, aonde uma professora chamou um aluno de um nomezinho. Vocês vão ver. Próxima semana eu vou publicar isso para vocês aqui no Instagram, né? E aí teve condenação por danos morais por conta dessa palavrinha que a professora chamou o aluno dela, tá? Então qualquer tipo de ofensa, qualquer um vai gerar danos morais, tá bom? Mais uma pergunta aqui, olha só. A Melry. Se eu errar o nome de vocês, a culpa é de vocês, que botam esses nomezinhos difíceis pra gente ler aqui no chat, viu? A Melry fala o seguinte: boa noite, a Energisa cortou minha energia, paguei todas as contas há mais de 10 dias, só que no aplicativo consta sem fornecimento de energia. Eles não vieram ligar. É cabível processos? Eu que liguei. Eita, é muita informação nessa mensagem. Vou até pedir para minha assessoria fazer contato contigo no privado para entender um pouco melhor. Mas olha, por enquanto eu vou te antecipar uma situação. Se você falou assim, eu que liguei, porque tu foi lá no poste, pegou o fio e ligou, não faça isso, mulher. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque além de correr um risco sério de vida, ainda é ilegal, tá? Não faça isso. Ah, mas eu preciso da energia. Calma que eu vou te ensinar como que tu resolve o problema sem correr esse risco de vida, né? Não dá pra subir no poste, pegar o fio e ligar. Pelo amor de Deus, não faça isso não, tá? Olha só, se você... Como é que funciona a questão da energia para você entender, tá? A energia é o seguinte: você não pagou a conta, venceu. Eles já podem cortar? Não. E se cortar? Danos morais. Então venceu e aí? Não, quando venceu,
a Energisa vai te mandar uma cartinha chamada reaviso. Ela vai te mandar. Aí ela te manda o reaviso, tu recebe. Tu recebeu o reaviso, tu tem 15 dias para pagar. E nesses 15 dias, pode cortar? Não. Não pode. Tu tem 15 dias. Do vencimento? Não, do reaviso. Né? Então, venceu, tu não pagou. Aí tu recebeu o reaviso. Recebeu o reaviso, 15 dias para pagar. Nesse período não podem cortar sua energia. Tá? Agora, se tu não pagou, recebeu o reaviso, deu 15 dias do reaviso e tu não pagou, aí sim a empresa pode cortar a sua energia. Aí sim ela pode. Tá bom? No teu caso aqui, Melly, eu acredito que você diz para nós aqui que já pagou tudo que devia. Não deve mais nada. E já tem 10 dias que tu pagou. Então eu estou entendendo isso. Se tiver errado, tu me avisa. Eu estou entendendo que você pagou tudo, não deve nada. E já tem 10 dias que a Energisa não ligou a sua luz aí ainda. Tá errado isso? Tá. Se isso for o que eu estou pensando que é aqui, tá errado. Cabe indenização? Cabe. Cabe uma indenização. Aí a gente entra com um processo contra a Energisa. Uma liminar. No mesmo dia, o juiz manda ligar a sua energia. Tá? No mesmo dia. E depois o processo continua para poder receber uma indenização. William, mas vale a pena? Quantos reais? Quantos R$1.000 eu vou receber? Ah, te acalma. Não é assim que as coisas funcionam. Vai depender. Vai depender quanto tempo ficou sem energia. Vai depender se é uma pessoa idosa, se é uma criança, se era um comércio, perdeu mercadoria, se estragou o alimento ou não. Depende, tem muita coisa para o juiz ver. Tá bom? O que eu posso te garantir é que existe uma indenização. Se é isso mesmo que eu estou aqui falando, né, que eu entendi da sua pergunta, né, se for tudo isso mesmo, vai ter uma indenização. Quantos reais? Quantos R$1.000? Aí depende. Tem que fazer provas. Né? Não esqueça do que eu falei no começo da live. Tem que fazer provas. Com as provas, aí o juiz decide o valor. Tá bom? Próxima pergunta aqui que nós temos no chat. Diz o seguinte: fiz um procedimento estético e fiquei com sequelas. Cabe danos morais? Se sim, o que devo fazer? Olha, estético, médico, qualquer procedimento que tu fizer, né? Hoje mesmo atendi uma cliente, que agora é cliente porque ela contratou o escritório, que ela contratou uma construtora para fazer uma casa. A construtora não entregou a casa ainda. Já passou o prazo, ela até pagou já mais do que deveria pagar e a casa não ficou pronta. Né? Teve uma sequela, teve uma falha aí? Teve. Cabe processo? Cabe. Né? Então, na tua pergunta aí, Gabriela, tu perguntou o seguinte: procedimento estético, fiquei com sequela, cabe processo? Cabe. Cabe. Agora tem que ver qual foi a sequela, tem que ver qual foi o motivo dessa sequela aí que tu ficou, né? O que foi que aconteceu, se realmente foi o médico que errou, ou, não tô aqui falando que foi você, mas e se foi o paciente que não seguiu as orientações do médico no pós-operatório? Né? Então, assim, percebo que no direito não é uma coisa automática. No direito é uma coisa que tem que compreender o contexto. Tá, pessoal? Então, tem que entender o contexto. Então, não, foi realmente erro do médico. Então, vai ter que indenizar a paciente, sim. Como é que você faz, né? O que devo fazer? Procurar um advogado especializado nessa área de indenizações. Aí ele vai te orientar que tipo de prova você vai fazer, que tipo de exame você vai fazer, né? Qual é a perícia que tem que ter para poder entrar com esse processo, né? Qual é o valor que pode pedir em média num caso como esse. Eu não sei qual que é o tipo de sequela que você ficou. Então esse advogado que você contratar, ele vai analisar o tipo de sequela para saber o valor que vai pedir de indenização. Tá certo?
e vai te orientar quais são as provas que precisa produzir para mostrar para o juiz e ganhar o processo, tá certo? Mas se realmente o erro foi do médico, foi do profissional, vai caber sim uma indenização, tá bom? Tem mais perguntas, pessoal? Opa, tem um elogio aqui, muito obrigado, viu? Parabéns pela live, professor, eu sempre acompanho e gosto também do grupo que o senhor tem no WhatsApp. É o nosso grupo de estudo, né? Tem um grupo de estudos no WhatsApp com mais de 900 alunos que a gente mantém lá. E lá o único assunto permitido é falar de estudo, é falar de concurso público, é falar de conhecimento, de informação, né? Outro assunto lá é proibido, né? E é desse grupo que ela está falando aí, o nosso grupo de estudos. Quem quiser participar, é só pedir no privado que a gente encaminha o convite para vocês também participarem, tá? Mas saibam, é para falar só sobre concurso, estudo, apostila, material, dicas de estudo, informação, tá bom? Outro assunto não. Cadê? Que mais? Tem alguns comentários aqui que a gente pode depois responder no privado, né? Olha aqui, a Andressa falou o seguinte, no caso dela, ela teria que pedir religação, né? Sim, tem que pedir religação. Depois que você paga, é o seguinte, se está atrasado e você paga, não pode cortar. Agora, se já cortou e você paga, aí tem que pedir religação. Pode pedir religação pelo aplicativo, pelo celular, pelo site ou ligando também na central de atendimento, tá? E tem uma taxa para religar que eles podem cobrar porque está em lei, tá bom? Que mais? Ei, tem muito comentário aqui. Olha, uma pergunta aqui do seu Mesquita. Doutor, se a vítima é uma criança ou um idoso ou ainda um deficiente, os danos morais são maiores? Como que isso funciona? Olha, eu até comentei agora há pouco, né? Qual o valor dos danos morais? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ser indenizado? Depende. Então, Mesquita, nos casos de pessoas idosas, deficientes, crianças, pode ser que a situação convença o juiz de aumentar o valor. Então, se ele daria 5, ele vai dar 8 mil agora, porque é uma idosa que sofreu aquela violência, aquele ato irregular, né? Então, pode ser sim que o valor do dano aumente por conta das condições. São vários fatores, pessoal, que o juiz leva em consideração na hora de decidir o valor da indenização, tá? As condições financeiras das partes, né? Um caráter pedagógico que também tem que ter, porque não é só punir por punir, entendeu? Tem que dar uma punição para quem ofendeu você, para ele aprender a lição. Ele tem que sair dali pensando, rapaz, não vou fazer mais isso não. Então, o caráter pedagógico é isso, sabe? É realmente assim, punir pedagogicamente para aquele ofensor não fazer aquilo de novo, né? Então, assim, são vários fatores. É uma pessoa idosa, deficiente, é alguém vulnerável, né? Qual foi o contexto da situação, certo? Então, tudo isso é levado em consideração na hora do juiz decidir, tá bom? Olha aqui no Facebook a Dorinha Castro nos acompanhando e a Dorinha fala o seguinte: excelente, tive o privilégio de ser sua aluna. Imagina, Dorinha, eu que tive o privilégio em ser seu professor e juntos a gente aprendeu muito, né? Quem sabe aí novas parcerias, né? Quem sabe? Aqui no Instagram, opa, Mary também, ótimo profissional, tive a honra de estudar com você já. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, podem mandar mais perguntas e eu vou aqui aproveitar, enquanto vocês mandam as últimas perguntas já para encerrar a live, eu vou passar para vocês uma dica importante.
quais são as principais situações que geram indenização, tá? Inclusive, eu tenho um texto que eu escrevi no meu site que fala sobre isso. Quem quiser receber esse texto, é só entrar no meu site. Ou então vai no meu privado e pede no privado o link que eu te mando também, tá bom? Ou coloque aqui nos comentários aqui, eu quero ver o site, tá bom? A gente coloca o site para vocês também. Mas é bem facinho, ó. escritoriomantovani.com é o nosso site. Tá? E lá no site eu escrevi um texto bem informativo para vocês lerem com mais calma. E eu listei, na ordem, né, as principais situações que geram indenização no dia a dia. Eu expliquei como juntar as provas, como contratar um bom advogado, quais são as dicas de ter sucesso nesse processo para não perder seu tempo, né? O que você deve ficar mais atento na hora de entrar com o processo de indenização. Então, é um texto assim, é um resumo, na verdade, é um texto assim bem resumido do principal sobre danos morais, tá bom? Então você pode estar entrando no nosso site agora, ou só salva aí, daqui a pouco você entra, amanhã, à noite, enfim, e aí você vai ter acesso a esse conteúdo, tá certo? www.escritoriomantovani.com. Aí você entra lá e vê o texto que a gente preparou para vocês, certo? Olha, chegou aqui mais uma pergunta, que é a seguinte. Se o INSS demorar para dar aposentadoria, cabe danos morais pela demora? Minha avó está passando por isso. Sim, pode ser que sim. Não é a regra, tá, pessoal? Mas pode ser que sim. Imagine o seguinte. Imagine que uma pessoa está esperando um benefício, uma cirurgia, está com um problema de saúde já em andamento, e o INSS não paga o benefício dela. O INSS está dificultando, está atrasando, está negando esse benefício para a pessoa. Já tem quase um ano que a pessoa está esperando esse benefício e não sai. E aí, como ela não está tratando desse problema de saúde, o problema da área de saúde piorou. Piorou. Agora ficou pior ainda. Vai caber indenização? Vai. E o benefício também. Duas coisas diferentes, vai receber as duas. Mas por que, William? Por quê? Porque se você prova para o juiz que a situação de saúde piorou porque o INSS demorou para resolver, de quem que é a culpa? Do INSS. Vai ter que pagar o benefício? Vai. E indenização? Também. Também. Viu? Então, Larissa, tem que ver o caso concreto da sua avó, tá bom? Pode falar com a gente no privado. Tem que ver o caso dela, né? O que foi que aconteceu, se realmente a culpa é do INSS, ou se é a pessoa que não entregou o documento que pediram, né? Tem gente, pessoal, que não contrata advogado para ir para o INSS, porque fala assim, não, mas eu vou só, não precisa de advogado. Não é obrigatório mesmo não, mas aí fica lá, ó, bote tempo, e não sai o benefício, aí acha que a culpa é do INSS. Às vezes, lá no sistema, o INSS pediu um documento, e a pessoa não sabe fazer as coisas direito, não viu lá, e tá lá parado o processo por causa de uma coisa desse tamanho, porque não quis contratar um advogado, né? Então tem coisa que não compensa. Então a orientação é clara, e eu vou até repetir: contrate um advogado especialista da área que você precisa, tá? Tem coisa que não dá para economizar, que sai mais caro, certo? Então pode ser sim, Larissa, que o caso seja de indenização, tá? Mas tem que ver qual foi o motivo, se o INSS realmente é o culpado por essa demora toda, tá? Pode ser que sim. Pode ser que sim. A Mary falou o seguinte: meu filho sofreu um acidente, ele é a vítima. Como funciona o DPVAT? O DPVAT tem faixas de valores fixos já. Então, assim,
Se o acidente foi simples, é tantos mil. Se perdeu o membro, é tantos mil. Se ficou tantos dias sem trabalhar, é tantos mil, né? Deus me livre se morrer, é tantos mil. Então, é uma tabelinha que o DPVAT tem, e dependendo do grau do acidente, é o valor que ele recebe, tá? As despesas médicas, a pessoa só recebe se ela provar por notas fiscais a despesa que ela teve. Tem gente que nunca comprou um remédio, pegou tudo no SUS. Vai ser indenizado? Não, porque não gastou nada, né? Então, despesas médicas só reembolsa, gente, por meio de nota fiscal, tá bom? Agora, tem a questão também do acidente de trânsito, né, em si, fora as despesas médicas. Aí tem que ver qual foi o tipo do acidente, se teve o BAT. BAT é um boletim específico de acidente de trânsito. BAT, Boletim de Acidente de Trânsito. Teve o BAT? Não teve? Então, tem que analisar a documentação também. Se você quiser, fala no privado que a gente te ajuda, tá bom? Também temos aqui um pedido. Doutor, fale um pouco sobre o assédio moral, por favor. Falo sim, essa aqui é uma cliente querida. E além de cliente, primeiro de tudo é minha mãe. Falo sim, mas eu falo um pouquinho só por conta do nosso tempo também, viu? O assédio moral, ele pode gerar uma indenização? Sim, pode gerar. E é algo que ninguém quer passar. Porque o assédio moral é quando alguém extrapola os limites da convivência e acaba entrando na sua intimidade sem permissão e sendo ofensivo de alguma forma, né? No aspecto moral, ele causa, né, o ofensor causa na vítima uma pressão psicológica de forma a tirar-lhe a paz, tirar-lhe a tranquilidade, tirar dela a boa convivência, a alegria do dia a dia, né? E isso causa um incômodo considerável. Então, o assédio moral é quando a pessoa é retirada da sua intimidade, é violentada no sentido psicológico, né? Então, quando isso acontece, infelizmente ainda acontece muito, uma das consequências é a indenização. Mas se você for vítima ou conhecer alguém que está sendo vítima de assédio moral, instigue, estimule essa pessoa a denunciar na delegacia especializada, porque a primeira conduta não é a indenização. A primeira conduta é cessar esse assédio, é afastar aquela pessoa que está assediando a vítima. A primeira atitude é essa. E o advogado pode sim ajudar, procurando também as autoridades públicas competentes e auxiliando a vítima nesse procedimento, né? Então, a primeira conduta, na minha opinião técnica como advogado e professor, é afastar o ofensor da vítima. Quando houver o afastamento, aí sim, num segundo momento, pensa em uma indenização, pensa em uma compensação pelo que aconteceu, tá? E no primeiro momento, realmente é afastar o ofensor da vítima, parar com aquele assédio que está acontecendo. Deve ser a prioridade sempre do advogado no caso concreto, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Bom, nos encaminhando já para o final, o resumo, já resumindo aqui para você, nós vimos que danos morais acontecem quando seus direitos são brutalmente violados. Se for uma coisinha de leve, isso é só um aborrecimento, não tem indenização, né? Teu nome foi pro Serasa por uma dívida que não é sua, danos morais. Cortou a sua energia com a conta paga, danos morais. O voo atrasou e a culpa foi da companhia aérea, danos morais. Viajou e a sua mala se perdeu, extraviou a mala, danos morais. Fez um procedimento médico e ficou com sequela por culpa do médico, foi um erro dele, danos morais, né? Foi ofendido no local de trabalho, foi ofendido na internet, foi ofendido em grupo do WhatsApp, foi ofendido de alguma forma em algum lugar, danos morais. Ficou 3 horas, 5 horas numa fila de banco para ser atendido, não foi?
danos morais. Comprou um produto e a loja se negou a consertá-lo na garantia, danos morais. Comprou uma geladeira, um ar-condicionado, um computador para trabalhar, para estudar, não funcionou, mandou para assistência e não voltou, não consertaram, não resolveram o teu problema, danos morais. São as principais situações no dia a dia onde o consumidor, a vítima, é ofendida nos seus direitos e ela tem ali como procurar, reivindicar, defender por meio de medidas judiciais, contratando um advogado especializado no assunto, procurar o judiciário e ser indenizado por aquilo que ela suportou. Tá bom? É importante nisso tudo te lembrar o que a gente falou no começo da live, a importância das provas. Então fotografe, filme, tira print, salve o recibo, guarde a nota fiscal, sempre esteja preocupado em estar coletando provas daquilo que aconteceu para que depois, se for necessário, buscar os seus direitos. Tudo isso é muito importante e a gente deixou lá no nosso site, né, um texto resumindo tudo isso e mais algumas informações também que nós preparamos para vocês. Vocês podem acessar www.escritoriomontovani.com e ter acesso a esse conteúdo que a gente escreveu com muito carinho para vocês. Eu vou ficando por aqui, desejando um excelente fim de dia, início de noite, que Deus continue nos abençoando hoje e sempre, e compartilhe essa live com os seus amigos, familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, porque afinal, informação é poder. Um abraço, fiquem todos bem e até a próxima oportunidade.